Olá pessoal, eu sou o César do blog podcast Cristianismo e Filosofia e você está no episódio Os Sinais que Seguem os Eleitos. Para que possamos nos situar, eu vou ler 1 Tessalonicenses 1, versículo 4 e 5. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. A pregação do apóstolo Paulo em Tessalônica foi curta, 3 sábados, devido à intensa perseguição que a seguiu. Judeus da cidade, tomado por inveja, juntaram alguns homens perversos e criaram um grande rebuliço na cidade. Inclusive, invadiram a casa de Jason, homem que acolheu Paulo e Silas. Então, durante a noite, Paulo e Silas fugiram para Bereia. E, sabendo que a palavra lá também estava sendo pregada, os judeus de Tessalônica foram a Bereia criar tumulto outra vez. Assim, Paulo foi colocado no mar por seus companheiros, deixando em Bereia Timóteo e Silas. Atos 17, 1 ao 14. Quando Paulo e Silas saíram de Tessalônica, os novos crentes que permaneceram na cidade sofreram intensas perseguições. Sofreram com rejeição social, desdém e sendo insultados como escórias da terra. É neste contexto de perseguição que Paulo escreveu sua carta aos Tessalonicenses, assegurando a eles que Deus os escolheu. O termo eleição ou escolha causa muitas controvérsias e teologias equivocadas. Não quero entrar em detalhes, mas é importante ressaltar que eleição não é sobre determinação, algo arbitrário de um Deus que joga dados cósmicos, ou um Deus cuja vontade se manifesta em seres autômatos que respondem a um chamado divino de forma irresistível, tornando todo o processo impessoal e meramente mecânico. Deus, em última análise, liberta o arbítrio humano para a possibilidade de escolhê-lo. Isso não fere em absolutamente nada a soberania de Deus. Pelo contrário, Deus é absolutamente soberano de tal forma que criou seres que são capazes de rejeitá-lo. Porque, do contrário, Deus não seria Deus. Seria um medroso muito parecido com os pais contemporâneos que morrem de medo de serem rejeitados pelos seus filhos e, por isso, os cercam como podem, restringindo as liberdades o máximo de tempo possível. Este sentimento de aprisionamento do amor, entre aspas, é próprio dos seres humanos. Deus é soberano, não precisa mendigar, mas, por amor, Ele misericordiosamente nos chama para um profundo relacionamento onde Ele continuará sendo soberano. Retornando, em Tessalonicenses, Paulo usa as palavras escolhidos ou eleitos como um status especial conferido por Deus a eles. O termo escolhidos era usado pelos próprios judeus, referindo-se a si mesmo como povo de Deus. Assim, o que o apóstolo Paulo faz é deslocar este termo para novos convertidos a Cristo. Como quem diz: olha, aqueles que se dizem escolhidos perseguem vocês, mas são vocês os verdadeiros escolhidos. São vocês que estão dentro da promessa feita ao patriarca Abraão. Vocês são escolhidos porque estão em Cristo. Em uma sociedade que os tratava como escória da terra, Paulo os lembra que, na verdade, eles são o povo verdadeiramente eleito, isto é, infinitamente maior que qualquer insulto que receberam. E isto nos leva a pensar: como os tessalonicenses poderiam comprovar que foram realmente eleitos? Eles testemunharam a pregação da palavra de Paulo, em poder e no Espírito Santo. E esta palavra lhes deu
plena convicção, quando responderam com fé. 1 Tessalonicenses 2:13. O apóstolo estava lembrando-os que, apesar de todos os insultos, o desdém e as perseguições, Deus os trata como os escolhidos. E isto é um grande privilégio diante de uma geração de incrédulos. Então, aquela certeza que pousou nos corações durante a conversão deve ser mantida, porque se as palavras de Paulo fossem meramente humanas, não teriam causado tanto impacto. Eles deveriam perseverar na sã doutrina, porque eles já provaram da verdade com poder e no Espírito Santo, e agora deveriam permanecer firmes, pois o mesmo Espírito Santo que os capacitou para responder positivamente à palavra de poder, os capacitaria agora para suportar as perseguições. Nós sabemos que, mesmo sendo humilhados, achincalhados, desprezados, chamados de escórias da terra, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Mantiveram as obras com fé, trabalharam com amor à comunidade e esperaram pacientemente no Senhor Jesus Cristo. Que povo e que exemplo de fé! Os verdadeiros escolhidos, aqueles que foram chamados e responderam positivamente a Deus, sempre serão capacitados para permanecer na fé. E estes sinais de capacitação que seguiram os Tessalonicenses seguirão a todos quanto creram no nome do Senhor Jesus. Então, os escolhidos verdadeiramente guardam a fé que receberam, trabalham incansavelmente com amor pela comunidade e com grande esperança anelam pelo Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a todos. Se você estiver ouvindo o nosso podcast por algum dos nossos agregadores, assine o nosso canal. Se você estiver no YouTube ou no Instagram, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Caso você queira a descrição deste áudio com as referências, estará no nosso blog Cristianismo Filosofia. Tudo junto, cristianismofilosofia.com.br. Por hoje é isso, fiquem todos com Deus e tchau!